paz do Senhor Jesus. Estamos em um congresso de jovens. Quando falamos de juventude, falamos de vigor. Então vamos dar o nosso melhor para Ele nesta noite. Assim como você cantou nesta noite, boa parte do culto em pé. Então, neste exato momento não é diferente. A adoração, ela continuará plena, porque o Espírito do Senhor ele está presente neste lugar. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Desde já eu gostaria de aqui, nesta ocasião, externar a alegria do meu coração por estar juntamente com você, adorando ao Senhor. Desde já gostaria de estar parabenizando todo um jovem pela excelente organização, pelo excelente trabalho. Nós podemos observar que este trabalho, desde o momento que foi orado, conosco, um trabalho diferenciado. Porque nós estamos lidando com jovens que estão correndo em uma corrida, com jovens que estão em uma carreira aonde aguardam o prêmio de uma coroa incorruptível. Ainda assim gostaria de externar a minha gratidão a toda a coordenação desta luz jovem e também ao nosso querido presidente pastor Eliezer Gonçalves, que na ocasião nos deu a honra de estar enquanto com vocês aqui nesta noite. Mas, porém, sem mais delonga, prometo que eu não irei fadigar vocês. Ao contrário, eu quero adorar com vocês nesta noite. Eu quero continuar sentindo aquilo que nós já estamos sentindo desde o primeiro momento em que entramos por aquela porta. Eu gostaria de compartilhar com você nesta noite, querido jovem, querido irmão que está presente nesta reunião, alguns versículos da palavra de Deus. Eu vos convido a abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza, na carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23, ao versículo de número 26. Carta aos Hebreus, carta anônima do escritor aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23, ao versículo de número 26. Eu gostaria que nesta noite você lesse comigo e você observasse nesta leitura que nós iremos fazer agora. Eu quero que você pudesse estar entrelinhas em cada palavra que está contida nesse texto. Não quero simplesmente que você fique de pé, que você olhe, mas eu quero que você medite. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como um povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Agora eu gostaria de que gentilmente você repetisse comigo o versículo de número 24. Eu quero que você olhe atentamente para o telão
ou então para a sua Bíblia que está aberta, e ao meu sinal, com todo o vigor que você já tem mostrado nesta noite, eu quero que você, do fundo do seu coração, recite comigo este verso de número 24. Eu irei contar até 3. E ao meu sinal, eu quero que você abra sua boca nesta noite. 1, 2, 3. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Glória a Deus. Sente-se nesta noite. Mas eu quero que você sente-se aplaudindo o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Queridos, o tema escolhido por esta mocidade, por esta direção, é um tema que a nós, como cristãos, independente da faixa etária a qual nós hoje estamos ocupando, seja a faixa etária infantil, seja a adolescência, seja a mocidade, seja a fase adulta, ou seja a terceira idade. Não importa a faixa etária como nós estamos vivendo neste exato momento, mas este tema, ou esta divisa que foi escolhido nesta noite, retrata para nós a razão pela qual nós somos chamados cristãos. Eu gostaria de discorrer juntamente com você nesta noite da carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, ou melhor dizendo, o capítulo de número 9, o versículo 24, o versículo 27, é onde nesta noite aqui já foi lido, e é onde encontra-se a divisa deste tema. Nós observamos algo interessante, eu quero que você entenda nesta noite. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quando o apóstolo Paulo escreve esta carta é direcionada a Corinto, a capital de toda a Acaia. A Corinto, uma cidade de ponto estratégico, uma cidade que guardava o templo da deusa Afrodite, uma cidade pagã. E Paulo, ouvindo a respeito das coisas que estavam acontecendo dentro da igreja em Corinto, é chegado aos seus ouvidos pelos irmãos da casa de Clóis que havia divisões dentro da igreja. A igreja rica em dons, a igreja que estava mergulhada no trabalho, de certa forma se embriagou na soberba daquilo que havia recebido. Mas eu quero que você entenda nesta noite, e discorrendo exclusivamente deste capítulo de número 9, nós observamos o seguinte: Paulo aqui ele vai levantar uma questão interessante sobre a incumbência e sobre a responsabilidade da pregação do Evangelho. Se você voltar um pouco antes dos versículos 24, no início deste texto, deste parágrafo, nós observamos que o texto e a epígrafe vai dizer que Paulo faz menção ao seu ministério. E Paulo ele vai levantar uma questão dizendo que ele
verdade. Mas Paulo aqui levanta uma questão de empatia, uma questão de respeito por aquelas pessoas que tendem a ter uma visão diferente da qual é o Evangelho. Paulo aqui, ele levanta uma questão que por muitos anos, dentro do meio evangélico, havia se levantado. Se nós voltarmos a um tempo atrás, nós estamos falando do público novo, ao público jovem, assim também como eu, nós vamos observar o seguinte: nós vamos ver que havia dentro do povo de Deus uma separação elegante entre ser crente e não ser crente, e muitos dos cristãos eram tolhidos de frequentar até mesmo escolas, faculdades, frequentar lugares para não se contaminar com o mundo e não se contaminar com o pecado. E muitos cristãos, de certa forma, comportavam-se como os essênios. Os essênios eram um dos grupos e uma das religiões que existia nos dias de Jesus. A Bíblia e os historiadores vão nos afirmar que nos tempos de Jesus haviam 4 religiões judaicas que estavam, viu gente? Eram os fariseus, eram os essênios, eram os saduceus e os zelotes. Os essênios eram um tipo de povo judeu que pregava e esperava-se como toda a raiz de Davi a volta do Messias. Mas os essênios, diferente dos fariseus que eram legalistas quanto à lei, diferente dos saduceus que eram políticos do alto escalão, diferente dos zelotes que eram o povo da espada, os essênios pregavam a pura casta do povo judaico. Os essênios pregavam e não aceitavam os prosélitos. Os prosélitos eram os gentios que se convertiam ao judaísmo e à crença da lei. Então os essênios, muitos deles, saíam do meio dos judeus, no meio de Jerusalém, no meio do povo, e iam viver em tendas, em cabanas no meio do deserto, isolando-se assim de todo mundo. Por muitos anos a igreja comportou-se conforme os essênios, separando-se de tal forma, isolando-se do mundo e esquecendo da principal verdade que Paulo está afirmando aqui neste texto. Quando Paulo olha para aquela igreja em Corinto e diz assim: olha, a mim é imposta essa obrigação de pregar esta verdade, e eu digo mais, ai de mim se não anunciá-la, porque eu me fiz de fraco para com os fracos. Paulo aqui ele ressalta que nós, como pregadores da verdade, nós como cristãos, nós que estamos nessa corrida, precisamos em suma aceitar a opinião contrária a qual nós temos. Nós em suma precisamos aceitar que o mundo está no maligno. Nós precisamos respeitar as crenças adversas. Paulo aqui não está afirmando de conformismo. Paulo aqui não está assumindo ou falando de liberalismo, não. Gálatas capítulo de número 1, versículo de número 10. Quando Paulo ele fala a respeito do anátema, dizendo que se mesmo um anjo do céu vos anunciar o novo evangelho, seja anátema. Paulo vai dizer assim: eu não posso agradar a homens, porque se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Então qual é a verdade exposta quando Paulo se expressa dizendo: eu fiz de fraco para com os fracos? Em outras palavras, Paulo está dizendo: eu estou no meio deles, eu estou no meio da sociedade, e como pregador do evangelho, eu não posso me isolar, eu não posso me afastar, muito embora eu não possa abrir mão dos meus valores e daquilo que acredite, mas muitas das vezes eu preciso aceitar que eles estão cegos e respeitar que muitas das vezes estão comendo alimento oferecidos, como Paulo vai afirmar ainda no capítulo 8, versículo 1. Mas Paulo vai levantar aqui uma pauta interessante, dizendo: o amor e o amor. Nós precisamos entender o seguinte: nós somos chamados para correr uma corrida, nós somos chamados para pregar o evangelho, nós somos chamados para viver o evangelho. Entenda a etimologia da palavra evangelho. A palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. E qual foi a boa notícia? E qual foi a novidade? A novidade foi que Jesus um dia morreu por mim e por você, para que eu e você tivesse
coroa, e que escute bem, aqueles que correm nos estádios, correm por um objetivo, aqueles que se esforçam porque querem ganhar, se esforçam porque tem um prêmio, porque tem um objetivo. Paulo vai dizer: olha, eles se esforçam de tal maneira, porque querem receber algo corruptível, algo passageiro, algo que se desmancha, algo que passa rápido. Mas nós corremos essa corrida com excelência para recebermos uma coroa que não passa, uma coroa incorruptível, uma salvação, uma vida, uma promessa que não é passageira aos nossos olhos. Observe o texto a qual nós lemos nessa noite. O escritor aos Hebreus não quis correr na galeria dos heróis da fé e correr da moça, falando dos grandes heróis da fé. E aqui ele vai afirmar algo interessante, dizendo: pela fé os pais de Moisés responderam durante 3 meses, não temendo o rei. Pela fé, porém, Moisés, já sendo crescido, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, não querendo as coisas do Egito, algo que por um tempo era passageiro, mas tendo em vista o vitupério de Cristo. Talvez você olhe e diz assim: olha, quando nós lemos Êxodo capítulo de número 2 e vemos toda a biografia inicial da vida de Moisés, vemos o menino que é nascido e é tirado da mãe e lançado nas águas. E quando nós olhamos o escritor aos Hebreus fazendo menção, dizendo que ele, já sendo grande, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Talvez a impressão que nós temos é que Moisés, na sua adolescência, na sua juventude, ou então quando alcançou a sua fase varonil, tomou essa decisão. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 7, quando Estevão, tendo o deslumbre da glória de Deus, sendo apredejado por um homem chamado Paulo de Tarso, que consentiu também assim na sua morte, ele vai trazer uma biografia desde Adão até Jesus Cristo. E nessa biografia, no capítulo de número 7 e o versículo de número 22 e 23, Estevão, cheio do Espírito Santo, vai afirmar que Moisés, com 40 anos, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, ainda que sendo instruído em toda a ciência e conhecimento do Egito, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava em Moisés. Você, como jovem, você vive a sua vida, você exerce o seu direito, o seu estado democrático de direito, você exerce sua cidadania, você vai para a escola, você se socializa com os seus amigos, você vai para a faculdade, você vai para a universidade, você sai, você vai para a pizzaria, você anda por lugares. Você vive a sua vida, mas como Moisés, eu quero te dizer nessa noite, o fato de você se socializar
Você precisa entender uma coisa. Independente da sua idade ou da fase que você está vivendo, talvez hoje você bata no peito e diga assim: olha, eu sou um adolescente, eu tento viver a minha vida, o meu papai e a minha mamãe vivem pegando no meu pé. Talvez você pensou em não estar aqui nesta noite. Talvez você hoje esteja vivendo uma crise existencial. Mas nesta noite, Deus me trouxe aqui para dizer algo para a sua vida. Você está correndo uma corrida. E quando nós entendemos entre linhas, quando Paulo faz esta comparação daquele que corre em estádios, Paulo aqui ele vai afirmar que não é a pressa, não é quem está à frente que vai ganhar a corrida, não é quem tem pressa, não é quem corre demasiadamente, mas Paulo diz assim: ó, corremos com excelência, nos mantemos, porque eu quero te dizer que mesmo você sofrendo, mesmo você vivendo essa crise existencial, mesmo você pensando em desistir, se mantenha firme, porque não é o fato de você ter tentado ou ser tentado todos os dias que te tirou de onde você foi chamado e para qual motivo você foi chamado, porque a coroa é para aqueles que se mantêm de pé. Olha para Moisés. Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Quem estuda aqui história sabe que os egípcios, eles sempre esteve 10 passos à frente dos ocidentais. E olha para as pirâmides do Egito. Devido a tanta tecnologia, conhecimento, ciência que os egípcios esbanjaram, eles custam acreditar que monumentos como aquele, em épocas tão distintas como as nossas, é impossível acontecer. E muitos tentam até atribuir aqueles feitos estruturais alienígenas, a extraterrestres. Eu estou falando do Egito, a grande potência do mundo antigo. E agora a Bíblia está falando que houve um homem, um menino hebreu, que ele não só foi criado no Egito, escute bem, ele não só foi criado no Egito, mas ele foi ensinado, ele foi doutrinado no Egito. Alguns estudiosos, segundo a tradição judaica, vai afirmar que se Moisés permanecesse no Egito e por ter sido adotado pela filha de Faraó, ele teria direito à sucessão do trono, podendo até mesmo ser o próximo Faraó. Eu estou falando de um jovem aonde Estevão vai afirmar que conhecia toda a ciência, toda a palavra, todo o conhecimento. E quando eu digo isso, e quando a Bíblia afirma que ele foi ensinado em toda a ciência, a Bíblia aqui, ela está referindo-se também a toda a cultura do Egito. Quem sabe, quem conhece os egípcios, sabe muito bem, olhando para a Bíblia, e também um passo atrás da história, os egípcios eram conhecidos também pelas suas adorações aos deuses animais, os deuses que tinham formato de animais, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Estrela. Então, com certeza, Moisés também foi doutrinado, foi ensinado a amar, a adorar, a levar sacrifícios, a se curvar diante daqueles deuses pagãos. Mas algo aconteceu na vida de Moisés. Quando Moisés completa 40 anos, Moisés tomou uma decisão. Diante de tudo que estava à sua frente, o império, até mesmo podendo ter a possibilidade de ser um faraó, pela fé, ele rejeita ser chamado filho ou filha de Faraó. O mundo está aí, jovem, de braços abertos, te apresentando diversos pratos. Nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era
as pessoas vivem e fazem de tudo em prol da promoção de si própria. Nós observamos que é a era da tecnologia, a era dos youtubers, é a era onde não se vive mais em uma realidade física, é a era da realidade virtual. E nós entendemos e observamos que para ser aceito é necessário ser destacado, ter curtidas, ter nome em evidência, ter visualizações, ter views. E hoje, quando o jovem ele entra em uma universidade, seja como for, a primeira coisa que acontece com ele é sua fé bombardeada, porque ele vai estar no Egito. Ele vai estar se relacionando com pessoas que foram doutrinadas também no Egito. Eu quero dizer nesta noite, como está de braços abertos para te engolir, braços abertos para te pagar, talvez através de uma amizade, através de um amigo, através de um primeiro amor, de um primeiro relacionamento, de um custo, como se diz na linguagem popular da universidade, querendo tirar-te do foco da corrida, dizendo para você: olha, ser crente ficou no passado. Deus não está interessado em você ficar na igreja, viver na igreja, ficar em quatro paredes. Basta somente você ser sincrético, você crer em Deus e participar de tudo, porque Deus está em tudo em todos. E vocês perceberam que os jovens estão indo por este caminho, e estão saindo do caminho da corrida, e estão perdendo o foco, e estão perdendo a coroa. Mas eu quero te dizer que nesta noite Deus me trouxe aqui para afirmar para a sua vida, para dizer: olha, Deus te chamou. Sim, você está no Egito, você foi criado no Egito, talvez você foi instruído no Egito, mas o seu chamado é um chamado especial. Ele te tirou de onde você estava, Ele te salvou, e não importa todos os erros que até agora você tenha cometido. Sabe por quê? Porque a graça, o amor, o abraço de Jesus Cristo, o sacrifício, o vitupério está aqui nesta noite te abraçando e dizendo: fica firme, continua, porque uma coroa te espera. Quero encerrar aqui nesta noite e fazer uma série de reflexão. Dentro dessa reflexão, eu quero iniciar com uma série de perguntas. Como você imagina que seja o céu? Hoje o ser humano, de certa forma, quando fala do céu, e as grandes indústrias cinematográficas, quando tentam retratar o céu, vai nos mostrar algo tão vazio, tão morto, tão branco. Eu quero te dizer que eles estão te enganando, sabe por quê? Porque metade da glória celestial jamais se revelou ao mortal. Paulo, Romanos no capítulo 8 e o versículo 18 vai dizer: eu tenho que por certo que as aflições do presente século
manifestar sobre a cabeça do rei. Coroa não é aquilo que de forma tradicionalmente nós conhecemos. Ela está aqui falando sobre a causa pela qual nós somos escandalizados, a causa pela qual os teus coleguinhas, os teus amigos universitários te chamam de taxado, te chamam de velho, de ultrapassado. Sabe o que é coroa? É a causa pela qual nós somos enxutados, é o céu, é a glória, é a promessa. E eu quero te dizer nesta noite que quando João em Apocalipse tem um vislumbre do céu, João quando fecha a revelação divina e quando diz abriu-se o livro e abriu-se outro livro, João vai dizer: olha, eu vi que todos aqueles que tinham o seu nome escrito no livro da vida foram para lá. E ele vai dizer: olha, sabe por quê? Porque quando eu vi a nova realidade que descia do céu, ataviada como uma esposa, sabe o que também eu vi? Eu vi que lá não tem choro. Aleluia! Glória a Deus! As coisas já são passadas. Porque Deus enxugou os seus olhos. Oh, aleluia! E não existe tristeza. Eu sei que está doendo. Eu sei que a vontade de aceitação é grande. Mas eu quero te dizer, olha, continue correndo, porque te espera algo que você não imagina. Uma te espera. Jovem, um remédio, um antídoto, aquilo que você espera para curar essa ansiedade. E eu tenho algo para dizer nesta noite: não está longe, não está longe. Não está longe. E nesta noite, eu quero encerrar esta mensagem, fazer você te perguntar. Você que entrou aqui, você se atreveu, mas em suma o seu exterior está todo regular. A vontade e o desejo do cara está aqui nesta noite. Quem sabe o colega te fez um convite sábado à noite? Não sabia. Mas Deus te trouxe aqui. Olha só, olha para cá. Deus te trouxe para cá. Porque Ele tem um plano na tua vida. Ele tem um propósito. Ele tem uma coroa para te entregar. Não importa se você tem 15, 12, 13 anos, 10 anos de idade. Deus não olha como o homem vê. Escute, eu quero encerrar esta mensagem, esta verdade nesta noite. Mas eu sei que te pergunta: se aqui com isso, alguém ouviu essa verdade e também quer receber esse momento, também não aguenta mais do sofrimento. Olha para o não tem esperança, não tem esperança. Essa polarização que está acontecendo aí fora não é uma polarização de esperança, não é esperança. Não tem esperança nenhuma, não tem. Talvez você lute por seus ideais, talvez você acredite, você defenda com unhas e dentes naquilo que você acredite, mas eu quero te dizer que este mundo não tem esperança. Quero perguntar: onde está alguém que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Mãe, tô conseguindo fazer uma filha, olha. Uma coroa te espera, o bálsamo te espera, o refrigério te espera. Escute bem, vamos escutar nessa noite. Este momento bom, imaculado, nós estamos bem aqui nessa noite. Você volta ao estado emocional no qual você está hoje. Talvez ajude você a se levante. Maior até mesmo do que está hoje. Mas eu quero te dizer que no céu
a Bíblia fala de gozo, a Bíblia fala de um prazer que o homem, a natureza humana jamais sentiu. Você, onde está a primeira alma feliz desta noite? Quero aceitar os talvez nos cursos. Venha por isso nesta noite. Ei, talvez hoje seja o último congresso do jovem que vocês. Talvez hoje seja a última oportunidade. O último dia. Talvez hoje seja a última oportunidade que Deus esteja. E essa mensagem, ela fica gravada no seu coração quando Deus te ama. Sabe por quê? Porque jovem é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de entender que uma coisa nos espera. Eu quero nessa noite assim pedir que você, no fundo do seu coração, com toda a sua alma, naquilo que você recebeu, aplauda o nome do Senhor nesta noite. Com toda a força, com todo o vigor, porque Ele está aqui para te dar uma coroa. Que Deus